Bom dia, eu espero que você esteja bem, bem a sua alma, bem a sua família. Eu estou gravando o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre coisas estranhas envolvendo o ambiente político. Quando eu falo isso, o ambiente político não envolve só a política em si, né, os locais de discurso, mas as famílias, as comunidades. Mas antes é preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu não represento nenhum grupo, nenhum grupo político, religioso. Eu estou aqui falando em meu nome, ok? Não represento convenção nem nada. Represento o Júnior. Segundo, eu não quero inscritos ou comentários. Eu não estou aqui para que você se inscreva no meu canal. Se quiser escrever, ótimo. Se não quiser também, tá tudo bem, tá? Eu estou aqui exercendo o direito legítimo de opinião, com respeito, com firmeza, porque respeito e firmeza são coisas que devem e podem coexistir em um ambiente de maturidade emocional. Então, o respeito é necessário. Eu respeito a sua opinião e eu não quero aqui gerar mais brigas, né? Mesmo porque eu não vou ler comentários contra ou a favor. Não porque eu tenho medo de embates, mas é porque eu já percebi que a maioria dos embates em redes sociais, principalmente quando ocorrem pessoas que se conhecem, tem muito pouco valor, né, a nível pessoal. E que muitas pessoas, na verdade, não têm maturidade para embates de ideias. Já começam xingando, esquecem de tudo que você é ou de tudo que você fez para te ofender. Então, se você quer ouvir o que eu tenho a dizer, fique até o final. Se você não quiser, tudo bem também. Se eu quiser saber o que você pensa, eu irei nas suas redes e verei. Se não, eu ignoro e continuo respeitando você, a sua liberdade de se expressar, porque ela é sagrada, a despeito dos indignos que se colocam como os morais. Então o vídeo de hoje é quem pode opinar? Quem pode opinar? Esse é o assunto. Quem pode opinar? Bom, no processo democrático, ele se caracteriza pela liberdade de opinião, de expressões, de questionamentos. Correto? Até aqui nós concordamos? Muito bem. Nesse país, no Brasil, se fala mal ou se fala bem de jogador de futebol, de jornalista, de prefeito, de governador, de artista, de presidente da república, de ministros religiosos e até de Deus. E foi assim até hoje. Ainda que nos últimos anos o Brasil tenha experimentado que certos grupos tentassem rotular a opinião como expressões de ódio. Mas, graças a Deus, esse mimimi já não cola mais. O fato de você discordar de uma prática, ou de uma pessoa, ou de um grupo, não quer dizer que você odeia. Bom, mas de repente uma anomalia surge nesse cenário político que nós temos visto, né? Essa anomalia atinge ambientes familiares e religiosos. Essa anomalia foi encabeçada por pessoas com poder, que usam de forma abusiva esse poder. Mas é preciso lembrar que o abuso de poder, ele tem respaldo, né, ou tem a conivência daqueles que se sentem ajudados por ele. Tem muita gente falando de assuntos em pauta, como a censura, o uso de tempo de um candidato que foi passado para outro e por aí vai. Então já tem muita gente, já o suficiente, falando disso. Eu quero falar nesse vídeo aqui de algo mais restrito e um pouco mais breve, né, que eu quero colocar. Quem pode opinar, por exemplo, no ambiente religioso? Pastores, padres, ministros em geral? A resposta é óbvia se você é um democrata, se você é uma democracia. Claro que sim. O cargo dessas pessoas ou o encargo não sobrepõe o estado de cidadão que elas têm. E daí surgem algumas incoerências, né? A primeira incoerência que eu vejo quando as pessoas falam, por exemplo, que um pastor não pode se pronunciar. A primeira coerência é que essas mesmas pessoas não reclamaram antes. Por que eu falo não reclamaram antes? Porque a própria igreja como um todo ajudou na
na eleição de Lula e Dilma? Ou você acha que nenhum crente votou neles? Então, quando votaram a favor, tudo bem. Agora que se levantaram contra um determinado viés e estão a favor de outro, não pode. Segunda incoerência, os líderes evangélicos são procurados por um monte de coisa, para dar opinião em casamento, em compra de imóveis, mas quando é política não pode? Por quê? Perdem a unção? Não há o mesmo critério, por exemplo, para outras classes. Por exemplo, ninguém fala assim, o cantor não pode falar de política porque ele tem que cantar. Não, mas aí fala que o pastor não pode falar de política porque ele é pastor. A última incoerência é que essas pessoas não entendem que a última instância de decisão é pessoal. Ainda que você tenha um certo poder de persuasão, né? Ainda que você tenha um certo poder de convencimento, você vai colocar os fatos, a opinião, mas quem decide é cada pessoa. A responsabilidade é pessoal. Isso é um princípio da democracia, é também um princípio, por exemplo, dos batistas, embora muitos só respeitem a opinião do outro quando ela se parece com a dele. Tá? Então, faz parte do processo democrático você se expressar. Faz parte do processo pastores se expressarem, igrejas se expressarem. Afinal de contas, igrejas são pessoas. E as pessoas podem se expressar. Então, quando o cenário político era dominado por um partido, eu não vi nenhum crente se levantando, ou que seja de outra denominação, ou que não seja crente, se levantando e falando, a igreja defende o partido tal porque ele está no poder. Eu não vi ninguém. Porque agora a igreja resolveu se posicionar, ela é taxada de a igreja se vendeu, a igreja se corrompeu porque tem um bocadinho de santos ali que acham que a igreja não pode se expressar, que pastores não podem se expressar. É preciso entender o seguinte, querido. Dentro do ambiente de democracia, todos podem se expressar. O que as igrejas podem fazer é cada uma definir dentro de si mesma como ela vai trabalhar isso. Né? Na igreja que eu participo, por exemplo, eu não falo no púlpito, vote no partido A porque eu voto. Não, eu prego valores. Se esses valores atingem partido A ou partido B, você tem que discutir com a Bíblia e com o Espírito Santo. Quando eu falo que eu sou contra aborto, eu não estou falando contra o partido A, estou falando contra aborto. É claro que a pessoa que defende o partido A vai falar, está falando sobre política. Não, estou falando sobre valores. É isso, ok? Então as pessoas, quem pode se expressar? Pastor pode se expressar? Pode. E deve. Né? Afinal, a preocupação dele com as pessoas está em todos os aspectos. Nós queremos, ou as pessoas querem o bem das outras. Mas nunca vamos forçar a pessoa a votar ou vai brigar com ela porque ela vota no partido A ou partido B. É preciso haver o respeito da parte A e é preciso haver o respeito da parte B. Assim vale também em todos os ambientes familiares. Tá? Igrejas são pessoas e pessoas podem se expressar. Se você não aceita isso, é hora de se perguntar quem é o ditador na história. De que lado eu estou? Se eu defendo e se eu me alegro com censura, seja ela oficial ou velada, seja ela institucional ou pessoal. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Não é sobre o que é ou o que não é fake news, porque cada notícia tem ali o seu viés e precisa ser apurado. As notícias falsas sempre existiram, a despeito de minha discordância delas. Elas sempre existiram e sempre vão existir. E você dizer que um lado faz uso dela e outro não, ou é inocência, ou realmente é mal intenção do seu coração. Nós precisamos entender que nem mesmo Deus proibiu o pai da mentira de agir no mundo, ou Jesus proibiu de agir no mundo. O que eles fizeram foi simplesmente dizer às pessoas quem são os filhos de quem. Ou seja, quem pratica mentira é filho de quem? Do diabo. Mas Deus não cerceou o diabo de falar mentira. Você não acha estranho que todo esse poder esteja na mão de um só homem, dizendo a todo momento o que ele acha que é verdade ou o que é mentira? Você está se alegrando porque, segundo o seu conceito, isso é defesa de liberdade e verdade, não é?
Porque quando ele começar a cercear coisas que você defende, aí talvez você acorde. Cuidado. Se a verdade é subjetiva para ele, amanhã pode ser a sua verdade, a sua opinião que será proibida. Eu quero terminar esse pequeno vídeo, esse pequeno posicionamento, incentivando você a refletir com calma, com paciência, se despindo, mesmo que por alguns minutos, da idolatria conceitual, dos conceitos e preconceitos, e observe realmente o que está em jogo, observe o todo. As frases a seguir, elas podem nos ajudar a pensar sobre isso. Ela pode nos lançar luz, né, em alguns conceitos, alguns pensamentos. Então quero citar algumas frases aqui e, obviamente, dar o crédito a elas. A primeira frase é: dê-me a liberdade de saber, de falar e de argumentar livremente, de acordo com a consciência, acima de todas as liberdades. Quem disse essa frase foi John Milton. A outra frase que eu quero deixar para você refletir, para que nós possamos refletir: liberdade não tem sentido onde o direito de expressar os seus pensamentos e opinião deixou de existir. Esse, de todos os direitos, é o terror dos tiranos. É o direito que eles primeiro querem derrubar, porque eles conhecem o seu poder. Tronos, domínios, principados e potestades, fundados na injustiça e no erro, certamente temerão, se os homens puderem raciocinar sobre a retidão, a temperança e o julgamento que virá em sua presença. A escravidão não pode tolerar a liberdade de expressão. Essa frase é de Frederick Douglass. Ele fez um apelo pela liberdade de expressão em Boston. Tá? Depois você pode pesquisar aí. Mas eu quero deixar outras frases também para que possa nos ajudar a refletir sobre a importância da liberdade, sobre a verdade por trás de todas essas coisas. A próxima frase que eu quero deixar para você: as leis por si só não podem garantir a liberdade de expressão. Para que cada homem possa apresentar suas opiniões sem penalidades, deve haver um espírito de tolerância em toda a população. Quem disse isso? Albert Einstein, em Ideias e Opiniões. Que coisa fantástica, não é? Que coisa fantástica. Se a liberdade de expressão for retirada, então, mudos e silenciosos, nós podemos ser conduzidos como ovelhas ao matadouro. George Washington, para os oficiais do exército. Quem pode opinar? Você pode opinar. Eu posso opinar. Todos podemos opinar. Pastores podem opinar. Ministros podem opinar. Então, esse é o meu vídeo de hoje, porque é muito estranho você achar que pastor não pode falar de política. Então, tenha uma semana de paz, de tranquilidade de alma, preserve a sua liberdade, respeite quem pense diferente, respeite opiniões contrárias e, sobretudo, preserve os laços de amizade e os laços familiares, porque são eles que vão permanecer depois que a política passar, depois que Bolsonaro passar, ou depois que Lula passar. O laço familiar vai permanecer. Então, sempre respeito às opiniões. E as opiniões têm um só limite que Deus colocou para elas, que elas sejam expostas em amor. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Amanhã eu vou trazer um vídeo também sobre uma outra coisa que eu achei muito estranho, né, no cenário político deste ano, desses últimos anos, e principalmente deste ano de eleição, tá? Mas que Deus abençoe sua vida, respeite sua opinião. Lembrando mais uma vez, se concorda ou não concorda, é um direito seu. Não deixe seu comentário porque eu não vou ler, ok? Eu tenho muitos afazeres aqui, parei para fazer isso porque eu quero me expressar, mas não vou ficar perdendo tempo brigando, não adianta me xingar lá nos comentários,
Não adianta me ligar me xingando também, porque eu não tô nem aí. É um direito que eu tenho, você tem de concordar ou discordar. Eu não vou ligar para você te xingando e você não vai me ligar me xingando, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço a todos.